agora tudo faz sentido. E aí, gente bonita, eu sou Camila Cristine e nesse vídeo eu quero te mostrar como estudar a Bíblia de forma simples, trazendo então para você 4 maneiras aí que eu geralmente uso e que podem te ajudar, te incentivar a começar a estudar a Palavra de Deus. Estamos hoje de cenário novo, cabelinho novo, e eu espero que essas dicas renovem também o seu ânimo para te incentivar, te inspirar a começar a estudar aí também. A palavra de Deus é o nosso alimento diário, é a ferramenta mais sábia que nós podemos usar para viver essa vida com toda a sua plenitude, mas se a gente lê e não entende, fica difícil, não é mesmo? Então, é muito importante a gente perceber que estudar é necessário. A palavra de Deus é toda complexa, né? Escrita por muitos e muitos escritores diferentes, em tempos diferentes, e ela ainda assim se relaciona de uma forma absurda, né? Tá tudo interligado, todos os livros escritos em tantas situações diferentes por pessoas que nunca se conheceram na vida, estão falando de uma mesma coisa, têm o mesmo propósito, então nós precisamos estudar a Bíblia. Então, sem enrolação, já vou te trazer aqui para pertinho da mesa e te mostrar essas 4 formas. Então, as 4 formas que eu trouxe para vocês são estudo por livro, estudo por tema, por personagem ou por plano de leitura. E aí já vou explicar certinho cada uma delas, mas importantíssimo aqui que você entenda para que entre na sua rotina é você definir o que você vai estudar cada dia, por quanto tempo, o que você vai precisar usar e quando que você vai estudar. Então, por exemplo, quando eu tenho um período mais tranquilo na vida, eu já gosto de estudar todo dia. Então, eu adiciono no tempo do meu devocional o tempo de estudo. Aí eu já penso lá, vou usar meia hora todo dia. Ou então, 1 hora. Você fala, eu não tenho tanto tempo assim. Tudo bem, escolhe um dia na semana para você se dedicar ao estudo da coisa específica ali que você decidir, que você escolher. E aí também defina, né, o dia. Então, quando, né? Você vai estudar todo dia? Vai estudar uma vez na semana? 2 vezes na semana? Define isso certinho, porque aí você consegue se organizar e pensa em tudo que você vai precisar. Então, aqui, ó, sempre separa a Bíblia física. Às vezes coloco também a Bíblia online, porque aí eu tenho mais versões disponíveis. Mas você pode escolher, usa várias Bíblias aí, em cada uma versão. Escolhe marca-texto, eu gosto de usar lápis de cor, caneta, lapiseira e Bíblia e borracha. Eu não gosto de anotar na Bíblia de caneta, mas quem curtir também, separa tudo aí. Caderno, muitíssimo importante, porque você vai anotar detalhes valiosos. Se você deixar só na sua mente, você vai esquecer. Então, é bem legal que você tenha um lugar para anotar. Definido isso, pensa aí certinho como você vai fazer e lembra que não dá para fazer correndo. Não quer dizer que você precisa de 2 horas toda vez que você parar para estudar, mas pelo menos meia hora aí. Se fizer um pouquinho menos do que isso, talvez não seja tão proveitoso. Porque existem muitos detalhes, você vai se deparar com muitas questões interessantes, curiosidades, e você não vai querer sair correndo desse momento, certo? Então, como que funciona o estudo por livro? É você escolher um dos livros da Bíblia para estudar nesse seu momento. Então, por exemplo, eu tenho esse estudo aqui de Marcos, ó, comentário bíblico de Marcos. Então, você pode escolher usar um apoio como esse, é um livro específico para o livro. Você pode escolher um comentário online, né? Então, já mostrei para vocês alguns aplicativos aí que você tem à disposição vários comentários aí de estudiosos. Então, tem o My Bible, tem o Bíblia comentada por versículo. Então, você consegue encontrar vários aí disponíveis caso você não queira o físico, como eu tenho às vezes. Não tenho vários, né? Mas eu gosto desse estilo aqui que me ajuda bastante. Você também pode fazer pesquisas gerais no Google e aí você pega um pouquinho de cada coisa. Então, sempre que você coloca lá no Google, capítulo tal, livro tal, versículo tal, né? Ele vai te trazer vários estudos de várias pessoas diferentes. E aí a sua tarefa é encontrar fontes confiáveis, não é mesmo? E você vai pegando um pouquinho de cada comentário que você encontrar para você fazer o seu resumo ali daquele estudo e entender um pouquinho melhor. Esse comentário de Marcos, ele vai falar versículo por versículo, né? Ou então por trecho, vai explicando bonitinho, ó, cada um dos versículos, comenta bem detalhadinho, e aí ele tem um outro apoio extra, que é do mesmo livro e tudo mais, só que ali você tem
perguntas. Então, é um método de você estudar, né, através dos comentários, da explicação, e depois você fixa o aprendizado respondendo as perguntinhas que ele vai fazer em cima disso. É excelente. Indico demais comentários como esse. E aí, quero mostrar para vocês, então, como que eu fazia nesse caderno aqui super antigo, ó. Já tá abrindo, coitadinho. Mas eu me lembrei dele, achei muito válido mostrar para vocês como funciona isso aqui, que é você estudar por livro. Então, por exemplo, isso daqui foi um caderno, gente, de 2014. E, simplesmente, eu me apaixonei com o estudo. Então, foi um momento que eu pensei, quero estudar a Bíblia, vou começar a estudar ali dos primeiros livros da Bíblia. Então, eu fiz dos 5, né, do Pentateuco, lá, os 5 primeiros livros. E eu simplesmente me apaixonei, porque eu escolhi livros que geralmente são mais, né, adiados da leitura ou estudo. Livros que eu considerava chato, como Levítico, como Números. Para que eu queria saber, né, quantas pessoas tinham na tribo de Benjamim? Para que eu queria saber quantos se alistaram para a guerra? E eu achava aquilo um pouco desnecessário, né? Mas com o estudo eu aprendi tanta coisa. Eu percebi, por exemplo, a importância de ser organizado, porque eu vi que Deus era organizado, Deus se planejava, Deus dava detalhes de como ele queria fazer uma coisa, especificava mesmo tudo que ele queria, bem detalhadinho. Então eu percebi que Deus era organizado e eu precisava trazer essa organização para a minha vida. Eu consegui olhar para esses livros de uma forma totalmente diferente. Meu olhar hoje em dia é outro para livros como esses que eu achava mais chato. Então, super indico você pegar um livro que você não consegue gostar muito dele e fala, vou estudar, porque com certeza sua visão vai mudar muito em relação a ele, pode ter certeza. Eu comecei a estudar o livro de Deuteronômio, depois eu fui para outros, então, por exemplo, aqui, ó, eu anotei o calendário judaico, porque eu sempre ficava um pouco confusa, né? Eles têm uma contagem lá bem diferente, nomes diferentes, então eu anotei os meses, né, como que eles chamavam, anotei qual era a correspondência, então Etamim, na verdade, significava setembro ou outubro pra gente, aí tinha o mês do ano civil, mês do ano sagrado, então fiz uma tabelinha para entender melhor, aí anotei o que significava a festa da lua nova, qual que era a explicação, né, da festa da dedicação, que também chamava de festa das luzes, era o Hanukkah também, então fui anotando detalhes, e aqui basicamente eu lia o livro, o capítulo, né, fazia um capítulo por dia, anotava aqui, né, repassava mesmo um versículo, então aqui, ó, coloridinho, eu literalmente repassava o versículo inteiro e anotava as coisas principais. Nesse momento, eu não usava nenhum aplicativo, nenhum apoio extra, eu só procurava no Google mesmo, encontrava uns comentários legais e anotava o que eu entendia. Então, por exemplo, eu deixava diferente aqui a palavra em hebraico, no grego, para eu saber como que era o nome. Então, ó, nome em hebraico é essa palavrinha, e aí eu ia colocando as coisas principais que eu aprendia, que eu achava ali, para anotar. Você pode fazer também por tópicos, né? Se você não gostar de ficar anotando tanto, só coloca tópicos importantes e já tá ótimo. Você não precisa ficar reescrevendo o versículo se não quiser. Faz do seu jeito, pode ser um pouco mais minimalista, que eu gosto de escrever bastante, né? Era um resumo, só que um resumo bem grande. Você pode diminuir isso tranquilamente. Mas, basicamente, era isso que eu fazia. E no final, olha só que lindo esses desenhos. Então, eu fazia um resumo visual para que toda vez que eu batesse o olho aqui, eu já entendia as coisas principais. Então, ó, tá tudo de lápis, né? Mas eu colocava como que era a Páscoa no Egito, a Páscoa na Terra Prometida, colocava aqui, ó, que a gente não deveria ter medo, Deus no fogo, um desenho que para mim isso era um monte, irmão. Então, assim, quando eu bato o olho, eu já entendia bastante coisa, já me lembrava exatamente o que que acontecia. Então, aqui, ó, um desenho de um bichinho, não lembro mais se era uma cabra, um bode, sei lá. Só coloquei muitos. Canaã, fiz um desenho aqui como se fosse um mapa e coloquei Canaã. Então, aqui nessa parte, os levitas não tinham terra nesse período, nesse tempo aqui. Então, eu fazia sempre esse resumo visual, ele me ajudava demais. Fiz isso em todos os livros, ó. Números, mesma coisa, desenhos com as coisas principais, para me ajudar a me lembrar, ó. Então, 4 vezes ao dia, a oferta de cereal era oferecida. Fiz isso em todos, ó. Então, aqui coloquei uma cobrinha, e aí fazia sentido para mim, né, na questão
de Adão e Eva. Tem vários desenhos assim. E aí, quando eu bato o olho, fica bem visual para mim. Eu já sei todo o resumo do que se trata aquele livro. Eu achei maravilhoso. Então, dicas que eu dou é você deixar mais colorido, assim, porque visualmente fica mais fácil. Você escrever te ajuda a memorizar, a lembrar mais fácil também. Colocar referências, né? Por exemplo, eu vou anotar esse comentário que eu achei aqui na internet ou no meu aplicativo. Anota de onde você tirou aquele comentário para você se lembrar depois, procurar depois se você quiser. E aí quero indicar para vocês, nesse estudo de livros, um lugar que eu faço muitos estudos com livro é o YouTube do Jesus Cop, lá na playlist do Lab, que é o Lendo a Bíblia deles. Então eles têm um estudo lá com a igreja, mas eles disponibilizam ali no YouTube pra gente. É sensacional. Se você não conhece o canal do Jesus Cop, por favor, vai lá conhecer. Mas em especial o Lab, assim, tem todo o meu coração. Se você não achar no próprio canal do Jesus Cop, é só procurar Família Jesus Cop, que é o YouTube da igreja, e aí você encontra lá o Lab. Tem vários, né? Você coloca Lab Efésios, Lab Romanos, vai ter o estudo capítulo por capítulo bem detalhado, e aí você só pega o seu caderno e vai anotando, estudando junto com eles. É maravilhoso, faço isso muito. Você também, então, pode estudar por tema, e aí é só você escolher algo que você esteja a fim de aprender. Então, por exemplo, eu quero aprender mais sobre o Espírito Santo, eu não entendo muito bem qual é o papel dele na Trindade, sei lá. Anota tudo que você puder, né? Vai buscar na Bíblia inteira, em todos os lugares que falam sobre o Espírito Santo. Eu quero aprender mais sobre mulheres na Bíblia, porque as pessoas dizem que a Bíblia é machista. Será que é isso mesmo? Quero entender. Vai estudar em tudo que fala de mulheres na Bíblia inteira. Quero aprender sobre adoração, sobre dons, enfim. Escolhe o que você achar interessante, que você tiver mais curiosidade, e aí você vai a fundo nesse estudo por tema específico. Por exemplo, ali no meu estudo do Pentateuco, eu poderia pensar, eu quero entender melhor como que era o tabernáculo. Vou procurar imagens para eu ter a visualização melhor de como é que era. Quero saber como que era a arca, né? Tem tanta especificação, mas às vezes a gente não consegue entender visualmente. Procura lá que você vai encontrar como é que era a arca, você vai entender os detalhes visualmente. Então dá para aprender muita coisa, se aprofundar muito bem em um tema específico, e aí esse é um estudo que realmente não vai ter fim, porque o que não vai faltar é um tema para você aprender. Também você pode estudar por personagem, então você escolhe um personagem ali da Bíblia, por exemplo, Davi. Você vai aprender toda a história de Davi, e aí desde quando ele nasceu até o fim da vida dele, você vai procurar tudo que fala sobre ele, vai entender, né, os erros e acertos dessa pessoa, o que você pode copiar, o que você deve evitar. Tudo que você aprende com a história dessa pessoa, você coloca lá. Eu gosto da história de José. Vai a fundo sobre tudo que fala de José na Bíblia, dos pais dele, da descendência dele, tudo. Você vai anotando, procurando todos os detalhes, e aí pensa, como eu posso aprender com isso? O que eu posso evitar? Como é que eu posso me parecer com ele nessa situação? E aí vai, escolhe um personagem da Bíblia, se aprofunda nele. E aí você também pode estudar por plano de leitura, que nada mais é do que você tendo definido um plano de leitura aí, seja anual, 6 meses, cronológico, não importa. Você pega o plano de leitura que você já vai ler no dia, né? Por exemplo, lá tem 4 capítulos para você ler naquele dia específico. Dentro daquela leitura, você escolhe algo, né, específico para se aprofundar. Então, naquela leitura do dia, tinha lá a passagem de Salmos 23. E aí você fala, quero entender melhor Salmos 23. Se aprofunda naquele texto. Então, você não tem exatamente algo específico, mas você sabe que na leitura daquele plano ali do dia, alguma coisa vai te dar, né, aquela vontade de entender melhor, e você utiliza para estudar. Mais importante aí, que eu acho necessário, é a gente separar tempo de devocional e tempo de estudo. Porque no devocional você vai ler, você vai orar, você vai adorar Deus, você vai interceder, você vai fazer várias coisas, além de ler a Bíblia. E aí, quando você vai estudar, tem uma outra coisa à parte, né? Então, no devocional, você pensa como você vai aplicar aquilo para sua vida e tudo mais. No estudo, você também, obviamente, vai ter isso, mas é algo mais aprofundado que leva um pouquinho mais de tempo. Então, separe, essa é a minha dica, separe tempo devocional e tempo de estudo, beleza? Agora sim, eu quero mostrar para vocês na prática, então, como vocês fariam esse estudo por livro. Vou pegar o exemplo do livro para vocês entenderem certinho. Mas, antes de tudo, uma coisa importante é, se você está gostando do conteúdo até aqui, se ele já te ajudou, te deu um insight aí de como você pode fazer, por favor, curte o vídeo,
comenta, já se inscreve no canal, porque sempre vai rolar vídeo na prática aqui, na intenção de facilitar para você, beleza? Então, o seu like já ajuda, apoia muito o canal a crescer e chegar em mais lugares, certo? Bora lá então entender, ó. Escolhi aqui o livro de Juízes para a gente ter uma noção de como fazer. Vou pegar aqui também minha outra Bíblia, porque ela vai ser bem útil. Essa daqui é uma Bíblia de estudo de jovens, para jovens, da versão NTLH. Ela tá bem zoadinha, ó. Fiz essa capa porque a verdadeira, né, foi tão usada que ficou ruinzinha, bichinha. Mas, olha só como que ela é. Aqui a gente vê, né, que ela já mostra autor, data, propósito do livro. Dá um mini esbocinho, já fala os destaques do livro. Então, se você tiver uma Bíblia de estudo, facilita muito nessa questão, vai agilizar o processo. Mas tudo bem, se você não tiver também. Eu, a minha maior parte da minha vida, fui lá na Bíblia normalzinha, que não tem nada demais, e tá tudo certo. Então, se você escolher um livro que você nunca leu na vida, né? Você fala, eu vou ler o livro de Ageu, de Ruth, mas você nunca leu na vida. Super te aconselho a ler o livro inteiro primeiro, beleza? Ah, mas o livro tem 100 capítulos, tem problema não. Vai lendo um pouquinho todo dia até você ter a noção geral do livro e do contexto inteiro, né, do livro. E aí, enquanto você lê, você vai marcando os pontos importantes que você achar. Então, você vai destacando, vai fazendo um círculozinho aqui, não sei se dá para ver, mas é que eu fiz de lápis, né? Eu circulei aqui, anotei aqui na beirinha da página, ó. Então, vai destacando as coisas importantes para você durante a leitura corrida de todo o livro. Ah, não quero ler o livro inteiro que eu já li. Beleza, então você já tem uma noção. Essa é a questão. Você precisa ter a noção principal do livro, saber por que que ele foi escrito, para quem ele foi escrito, quem que escreveu ele. São coisas principais aí para você ter uma noção correta do que você vai ler e interpretar. Leu, entendeu, anotou os destaques principais, aí nós vamos voltar ponto a ponto em detalhes sobre algum assunto ali específico que saltar aos seus olhos. Então, por exemplo, aqui, ó, se você não lê mais do que um capítulo por dia nesse estudo, talvez você não perceba similaridades. Olha só, aqui, no final de vários capítulos, ele fala assim: houve paz na terra durante 40 anos até a morte de Otoniel. Houve paz na terra por não sei quantos anos. Sempre tem isso em vários finalzinhos de capítulo ou de bloco, né? E aí a gente percebe uma repetição, uma similaridade. Ou então em vários comecinhos de capítulo ele vai falar, ó, naqueles dias não havia rei em Israel, Israel não tinha rei. Vários capítulos falam a mesma coisa bem no começo. E aí fala que as pessoas faziam o que queriam porque não tinha um governo específico para eles. Então, muito interessante e importante você perceber similaridades, assim, coisas que se repetem, aí você só consegue ter essa noção lendo um pouco mais. Se você ler um capítulo só, talvez você não perceba logo de cara, tá bom? Anotou, fez os detalhes bonitinhos destacados? Vamos para o caderno e vamos anotar o que é importante, o que é principal. Você vai pegar aí o seu apoio, seja online ou físico, para ver os comentários, as explicações de detalhes que você não sabe ainda. Então, ó, por exemplo, separei aqui para a gente ver capítulo 17, 18 e 19 de Juízes, gente, são a coisa mais doida da vida. Coloquei aqui. Que loucura! A primeira vez que eu li o livro, eu já achei a coisa mais absurda da vida. Coloquei no capítulo 19. O que é esse capítulo? Eles são muito doidos, gente. Se você nunca leu Juízes, por favor, leia e perceba do que eu tô querendo te dizer. É doido demais. Os 3 capítulos aqui, 17, 18 e 19. Olha lá, botei doideira. É absurdo o que acontece nesses capítulos. Mas, por exemplo, vamos entender o capítulo 19. Não vou conseguir ler, né? Porque tem muitos versículos, mas vamos entender o que acontece aqui, ó. Então, resumidamente, um homem traz uma concubina para a casa dele que nada mais era do que uma segunda, terceira esposa, né? Ele já tinha a primeirona, que era oficial, e naquela época era um tanto permitido, assim, você ter mais de uma esposa. Essa segunda, terceira se chamava concubina. Então, ele resolveu trazer essa concubina para casa dele, só que ela se revolta com ele e vai embora. Em algumas versões diz que ela adulterou, então vai embora da casa dele. Só que ele resolve ir atrás dela, e aí quando ele chega na casa do pai dela, ele é bem recebido. O sogro fica insistindo várias vezes para ele ficar, então ele fala: ah, obrigada pela hospitalidade, vou embora. Ele fala: não, fica mais um dia. E aí isso fica se repetindo por várias vezes.
Eu achei interessante entender por que de repetir várias vezes a mesma questão. Aí, beleza, em algum momento ele consegue ir embora. No caminho de volta para casa dele, ele para numa praça da cidade, porque já tá ficando tarde. Ele para ali e fala: vou dormir aqui, junto com a esposinha dele lá, que ele foi buscar de volta. Só que ele se depara com um idoso que encontra eles ali e fala: não, vocês não vão ficar aqui na cidade, não, vocês precisam de um lugar para dormir, vem para minha casa, né? E aí, se você estuda, você percebe que hospitalidade era uma coisa muito importante, muito necessária ali na cultura deles, né? Era algo que Deus pedia mesmo para as pessoas serem hospitaleiras. Era algo muito sério para a cultura deles ali. Então, o idoso oferece abrigo, né, para eles dormirem na casa deles, eles aceitam, vão para a casa dele. Quando eles já estão lá dentro da casa do idosinho, o que acontece? Vários homens perversos, diz aqui, começam a bater na casa dele, bater na porta, né, e fala assim: joguem esse homem aí que tá aí viajando para fora, porque nós queremos ter relações íntimas com ele. Começa a ficar estranho aqui. Eles batem, batem, batem na porta e ficam exigindo que o homem venha para fora para eles terem relação com esse homem. Só que aí o idoso fala: jamais, isso é uma vergonha para mim, não vou permitir que vocês façam isso. E aí você acha que bacana, né? O idoso tem noção da vida, só que não. Ele fala assim: em troca do homem, eu ofereço a minha filha e a concubina dele para vocês, se vocês quiserem. Ele não. Ó, maravilha. Beleza. No fim das contas, eles jogam para fora só a concubina que ele foi buscar aquele dia. O idoso joga para fora a concubina. Eles abusam dessa mulher a noite inteira. Olha só, vai ficando cada vez pior a história. Abusam dessa mulher a noite inteira e deixam ela ali na porta. Quando eles vão abrir a porta de manhã, a mulher morreu, gente. Tava lá mortinha na porta da casa do idoso. E aí o marido, né, fala: ah, poxa, vou levar o corpo para casa. Aí você fala: ok, né, já é meio estranha essa história. Mas acaba por aí. Ele leva o corpo da mulher para casa dele. E aí, chegando em casa, ele simplesmente pega uma faca. Olha só, vou mostrar porque vocês vão achar que eu tô doida. É uma história absurda. Ele simplesmente pega uma faca, desmembra o corpo da concubina em 12 partes e envia uma parte para cada tribo em todo o território de Israel. Agora me diga se a gente não precisa estudar um texto desse. Você vai pegar a Bíblia e vai falar: ah, bacana, né? Esse texto aqui li, vou aplicar alguma coisa na minha vida nesse texto. Não dá, praticamente. É muito doido. Juízes é um livro muito louco, gente. Sério, leiam Juízes, que a cabeça de vocês vai ficar assim, ó. Só tem coisa doida. Enfim, então a gente precisa estudar um livro desse, a gente precisa entender as peculiaridades, por qual motivo, por que cargas d'água o homem resolve desmembrar o corpo da mulher em 12 pedaços e ainda por cima manda um pedaço para cada tribo. É absurdo. E aí, gente, não vou explicar aqui detalhadinho, porque tem muita coisa sobre um texto como esse. Mas uma das coisas que eu achei importante, que eu achei aqui na minha Bíblia de estudo, aquela que eu mostrei para vocês, olha só. Então fala que a cidade estava corrompida, né, ó. Não só os homens perversos lá que queriam ter relação com o homem eram maus, mas também o idoso e o levita. O levita é o esposo, né, da mocinha que morreu. Porque os dois estavam com o coração tão frio que se dispuseram a entregar mulheres indefesas a um terrível abuso. Então, após acontecer tudo isso, ele desmembra o corpo da mulher em tantos pedaços com a intenção de reunir as 12 tribos de Israel para uma audiência judicial sobre aquele assunto. Então, aqui eu já consegui entender, clareou um pouco mais a minha mente, mas ainda assim tem muito para aprender, para estudar. A gente percebe aqui que depois teve um julgamento, né? E muitas coisas aconteceram em cima dessa situação toda muito louca. Então, o que você pode fazer num texto como esse? Anota lá: autor, para quem escreveu, porque escreveu, pega seu caderninho e vai anotando. Ó, esse é meu caderno de anotações de estudos, assim, né? De livros e tudo mais. Então, pega lá, papel, caneta, anota. Autor, livro, porque escreveu, para quem escreveu. Coloca tópicos, né? Então, te dei um resumão de um texto como esse. Coloca os tópicos lá. O que aconteceu nesse capítulo? Ah, o homem foi buscar a concubina, depois ele chegou na casa do pai da mulher, aí depois pararam na praça, aí depois o idoso chamou para casa deles, aí vieram os homens. Anota tópicos assim e depois você vai anotando tudo que você encontrar de comentário, de estudo sobre aquilo. Não é tão difícil, é prático, né? Agora eu vou fazer aqui com vocês? Não, meu convite é que você faça você mesmo. Sabe aquela expressão do inglês do it yourself? Faça você mesmo. Meu propósito nesse vídeo é exatamente esse. Faça você mesmo. Encontre você as respostas.
queira ter um aprendizado de primeira mão. Em vez de você querer aprender tudo que o seu pastor fala, só do seu pastor, só de tal professor, só de tal pessoa que você achou na internet, no YouTube, enfim. E aí, porque aquela pessoa te disse aquilo, pronto, aprendi, estudei várias coisas. É bom, a gente aprende com muitas pessoas, mas Deus tem muito a te revelar quando você para e abre tua Bíblia, quando você separa um tempo da sua vida, do seu dia e fala: vou me aprofundar na palavra de Deus. Quero conhecer Deus, quero entender o porquê que acontecia tal coisa naquela época e por que fazia sentido, por exemplo, tantas ordenanças, tantos mandamentos lá em Levítico, por que Deus mandava as pessoas se purificarem, por que tinha isso, por que tinha aquilo. Vai você, faz você mesmo, encontra você as respostas com a ajuda do Espírito Santo e você vai ver que vai te dar um gás, vai te dar um prazer, uma alegria de entender um texto doido como esse. Você vai falar: não, entendi! Nossa, então era por isso. Nossa, por exemplo, eu tenho lá na minha igreja, a gente fala toda vez que vai tomar ceia, um versículo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você nunca estudou a Bíblia em nenhum momento em relação a isso, você vai falar: ok, em algum momento Moisés levantou uma serpente no deserto. Quem que é o Filho do Homem? Tipo, o quê? Você não consegue associar. Aí, quando eu parei para estudar esses livros, por exemplo, os primeiros 5 livros, eu vi que Moisés, de fato, levantou uma serpente no deserto. E aí, quando as pessoas olhavam para aquela serpente, elas eram curadas de um mal que elas estavam no corpo. E aí, da mesma forma que o Filho do Homem, que no caso é Jesus, foi levantado lá na cruz, quando a gente tem o olhar fixo nele, nós também somos libertos, curados, e aí nós temos vida eterna. Então, num estudo como esse, você consegue entender coisas que aconteceram lá no Novo Testamento, que tem tudo a ver, são interligadas. Você percebe, você fala: meu Deus, agora tudo faz sentido. Então, essa é a minha tentativa aqui de te inspirar, de te incentivar a que você faça sozinho aí por você mesmo, com a ajuda do Espírito Santo, parar para aprender, estudar a Bíblia, entender os detalhes, as peculiaridades, que são muitas, maravilhosas, e aí vão te dar um novo olhar para aquilo que você lê. Porque às vezes você lê um texto e você fala: muito difícil, hein, Deus? Entendi, foi nada. E aí você fala: não consigo, ler a Bíblia é chato. Ler a Bíblia é muito difícil porque eu não entendo. De repente você só tem a versão errada da Bíblia. De repente você realmente não parou para buscar entender o motivo daquela situação, daquela atitude de uma pessoa. Qual era o propósito? Por que a pessoa pensou uma coisa daquela? Uma pessoa normal pensaria em desmembrar o corpo da mulher? Não, mas havia um propósito, havia um sentido cultural, enfim. Então você pensa, tem muito para se aprender. A Bíblia é complexa, maravilhosamente completa demais, e nós temos muito a aprender. Certo? Você vai fazer isso? Por favor, me diz que sim. Comenta aqui para eu saber, para eu me sentir, né, missão cumprida. Incentivei pelo menos uma pessoinha a estudar mais a Bíblia e aprender do Senhor. Beleza? É isso, meus amores. Um beijo grande e tchau!